Basta uma só palavra e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham por este canal da Comunidade Católica Louvor e Adoração, você que está em qualquer lugar do nosso Brasil nos assistindo, nesse tempo especial da vida da Igreja, nossa Semana Santa. Hoje estamos na Terça-feira Santa, o dia em que a Igreja nos recorda pelo seu Evangelho, Jesus que faz a sua despedida dos apóstolos, com um peso de emoção muito grande, de sentimento, em que ele expressa o seu desejo de que todos se salvem. Ele sabe da sua missão, mas há aqueles que não querem, como Judas, que prefere traí-lo, como Pedro, que diz que vai dar a sua vida por ele, mas Jesus lhe confirma que ele vai lhe negar 3 vezes antes do cantar do galo. Então esse tempo de despedida é um tempo que nos aponta para o tríduo pascal. Jesus que vai cumprir a sua missão. Mas esse dia da terça-feira também nos é proposto um texto em que Jesus nos fala da figueira estéril, onde ele amaldiçoa essa figueira. Nós vamos ler esse texto, é esse texto que nós vamos refletir hoje da Palavra de Deus e meditar com vocês. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 18 e seguintes. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produzas fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim? A figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé sem duvidar, fareis não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos esse texto também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11. E São Lucas não cita este texto da figueira amaldiçoada. Mas nós podemos, por exemplo, olhar para esta realidade e tentar identificar como é oportuno observar este texto para nós, o que essa passagem nos traz. Essa figueira, nós vimos, ela não tem frutos, mas São Marcos, no seu Evangelho, vai dizer que não era a época de dar frutos. Provavelmente ali depois, próximo da Páscoa, em abril, é um mês que a figueira não dá frutos. Mas mesmo assim, Cristo amaldiçoa a planta e ela seca de repente. Nós temos o espanto dos apóstolos, que não entendem como isso acontece, mas eles se espantam acima de tudo com a eficácia das palavras de Jesus, o poder das palavras de Jesus. E Jesus não comenta nada sobre esse feito. Aconteceu e pronto. Eles que vão se espantar. E Jesus vai confirmar que a fé remove montanhas. A oração com fé remove montanhas. Podemos entender este texto em 5 pontos, os simbolismos e as lições para nós em 5 pontos. Primeiro, o Senhor sente fome.
ele só vai ao encontro da figueira porque ele sente fome. Nós estamos tendo Jesus que vai em direção a Jerusalém. Essa fome de Jesus é fome de almas, como hoje ele continua tendo fome de almas, de conquistar pessoas para Deus. Num dos seus discursos do capítulo 17 de João, na sua despedida, ele vai dizer que não quer que perca nenhum daqueles que me deste. Então Jesus quer almas, quer povo que se converta a Deus, que volte o seu coração para Deus. E ele vai para o cumprimento da sua missão. Mas ali ele encontra naquele povo, de modo especial o povo de Israel, uma dificuldade, uma esterilidade. E Jesus tem essa fome de almas, por isso ele vai ao encontro daqueles que querem seguir a sua proposta, a boa nova. Depois, essa figueira é frondosa, cheia de folhas. A religião judaica apresentava um aspecto aparente, vistoso. Então, essas folhas pareciam. Por isso, Jesus vai chamar várias vezes de hipócritas. A hipocrisia é justamente isso, o farisaísmo. Então, aquele povo que tem leis vistosas, mas que não cumprem essas leis, que não acolhem o Filho de Deus, que não reconhecem em Jesus o Filho de Deus. É uma religião estéril. Por isso, a figueira não é para todos. Aliás, a parábola não é para todos. É para aqueles que precisam ouvir, aqueles que estão estéreis à palavra de Deus. Não acolhem a palavra de Deus. Vivem de aparência, sem eficiência, uma religião que não é eficiência. Como nós vimos, São Marcos vai dizer que não era tempo de fruto. O fruto deveria ser mais para frente. Então, nós podemos entender que esta parábola, ela deseja ensinar que é Israel que se acha estéril nessa história. Eles que não querem ouvir a palavra de Deus. Não é para todos. Por exemplo, para os seus, nós vimos na liturgia de hoje, Jesus despede deles, querem os próximos dele, faz de tudo para que Judas se converta, mas ele prefere trair. Ele tenta aproximar os seus sempre, mas para aquele povo de Israel que não ouve a sua palavra, ele quer oferecer essa parábola e desafiá-los, e dizer que o tempo venceu, eles não acolheram a palavra, eles não vão conseguir mais acolher essa palavra, estão sendo negligentes a esta palavra. Depois nós temos um detalhe, a maldição ela é tão enfática e típica das sentenças fortes dos judeus. Os judeus tinham sentenças assim fortes, de amaldiçoar e de secar mesmo. Então essa maldição de Jesus ela é enfática, como os judeus, para que eles possam entender, olha, ao modo de vocês está acontecendo isso. E, de modo especial, como falava, aos escribas e fariseus, que são os mentores da massa, aqueles que tentam manipular a massa. Israel não é a nação maldita. Quem está amaldiçoando é aqueles que estão à sua frente, dignos de maldição. Esse povo de Israel foi escolhida por Deus e há de cumprir o seu papel no reino messiânico. Israel vai cumprir o seu papel. Depois, ante o susto dos apóstolos, que olham para ela secando, Jesus evita comentar a questão da figueira seca em si, mas ele traz um outro tema, que é o valor da oração. Ele não comenta por que ela secou, quais os motivos, mas ele vai dizer que a oração feita com fé é capaz de remover montanhas. Ele vai ensinar-los que é preciso estar com a fé em dia com o nosso Deus. É preciso rezar sempre. A oração é a forma de relação com Deus. Oração verdadeira. E nós estamos vivendo tempos difíceis em que nossa oração é nós mesmos, eu e Deus. Quantas vezes nós deixamos de ter a oportunidade de ir à missa
E temos que fazer esse encontro de Deus conosco mesmos. Não podemos mais ir ao encontro da celebração eucarística, por exemplo, temos que assisti-la e viver a nossa comunhão espiritual, fazer a nossa verdadeira experiência com Deus, experiência de fé. Nestes tempos vale esta lição para nós: oração com fé. O Papa nos diz que a comunhão espiritual com verdadeira intenção e desejo profundo é a mesma comunhão com Deus. Então a oração é a forma de entrar em comunhão com Deus. E podemos transformar realidades, como nós já temos percebido as transformações da nossa vida neste tempo, as oportunidades que nós temos. E esse tempo da paixão do Senhor é esta oportunidade que nós temos de ir transformando dentro de nós algo que precisa ser transformado. Os nossos farisaísmos, a nossa religião ineficiente, então aquilo que não era eficiente agora não serve para nós. Temos que buscar aquilo que de fato é verdadeiro nas nossas vidas, nas nossas relações, as pessoas que realmente significam para nós, e nós buscarmos esta compreensão na cruz de Cristo. Esse tempo de sofrimento, nós só compreendemos ele na cruz de Cristo. E hoje nós entendemos esse Cristo que vai dando passos em direção à cruz, mas que não para nela. Da cruz ele vai para a ressurreição, a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Este é o grande significado do tempo da Quaresma, da Semana Santa para nós. Este também deve ser o significado de todos os nossos sacrifícios nesse tempo de quarentena, de isolamento social, de colaborar com a saúde do nosso mundo, para que pessoas possam viver mais, para que a vida seja preservada. A morte, a cruz, foi em vista da salvação e da vida, uma vida maior, uma vida melhor. Que esses tempos sejam capazes de nos ensinar cada vez mais a sermos de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vivam bastante essa Semana Santa de forma intensa, de forma profunda. Não deixe que Deus fique distante de você. Se aproxime dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.